Olá, meus queridos, olá, minhas queridas participantes das semanas, voluntários e todos vocês que estão aí nos seguindo. Que bom ter todos vocês aí junto com a gente mais uma vez, mais um dia, não é? Para que a gente esteja aqui dando sequência no nosso devocional, nossas reflexões e comentários devocional Um Dia de Cada Vez, editado pela editora Inspire, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que nós como pais, Paróquia Anglicana Espírito Santo, nossa Igreja Anglicana no Brasil, na região metropolitana do Recife, mas já no bairro de Piedade, município de Jaboatão, nós temos nos servido aqui desse devocional e tem trabalhado muito em nossas vidas e nós temos compartilhado, né? Trabalhado na nossa comunidade, trabalhado em comunidades nas nossas igrejas irmãs, nós temos compartilhado isso com eles também e outras igrejas, inclusive de outras denominações. Então, nosso objetivo, nosso intuito, né? Nosso propósito aqui é compartilhar essa possibilidade, né? Que nós temos de estar mudando a nossa vida, a nossa forma de pensar, né? Tratando de tantas coisas do passado que nos atrapalham, que nos prendem, que nos atrasam, né? Assim, vamos dizer assim, o nosso servir, a nossa entrega ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós temos feito aqui. Olha, e nós estamos dando sequência já bem perto do fim, né? Temos repetido isso essa semana, é a semana 28, já celebrando a vida, né? E semana passada a gente tem comentado isso daqui, falamos de graça e por isso nós temos esse cenário branco aqui, remetendo e lembrando a você, né? Lembrando a você que nós fomos lavados pela graça, nós recebemos a graça, nós somos lavados pelo sangue de Jesus e nós temos essa oportunidade de estar recomeçando. E nesse ponto do nosso programa, né, nós estamos ressaltando isso, né? Esse é um momento de um novo começo nas nossas vidas, um novo início, né? Que assim seja considerado e assim nós estejamos entendendo e realmente praticando. Então vamos ao nosso dia de hoje, o nosso dia 5, vamos ao nosso tema de hoje, na mesa do rei. Na mesa do rei. Você já pensou? Estar sentado à mesa do rei? Pois é assim que eu e você já estamos e já faz tempo. Talvez você não tenha percebido, mas nós estamos sentados à mesa do rei. Preste atenção a essa passagem aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 7, que diz assim: Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Olha, deixa eu lembrar aqui a você a que essa história remete. Essa história remete, né, primeiro, à grande amizade que havia entre Davi e Jonatas, né? Essa amizade foi desenvolvida apesar da relação, né, que havia, ou vamos dizer assim, do ciúme que havia de Saul em relação a Davi, mas independente disso, Jonatas, que era filho de Saul, desenvolveu essa relação tão importante com Davi, né? Jonatas ficou ali entre a cruz e a espada, né? Vamos dizer assim, como a gente usa nesse ditado, né? Ao mesmo tempo que ele era fiel a seu pai, ele também era fiel a Davi. Foi uma situação muito difícil de Jonatas. E o que acontece? Jonatas teve um filho, né? Teve um filho que durante quando Saul foi morto e Jonatas também, né, foram derrotados, na fuga, nesse momento de fuga, o seu filho Mefibosete era pequeno e a ama que cuidava dele durante a fuga deixou ele cair. E nessa queda ele ficou deficiente do pé, né? E ele se tornou então uma pessoa deficiente. E naquela época, pessoas assim eram indesejáveis, né? Estarem na convivência com as outras pessoas. E o que acontece? Acontece que ele foi colocado para viver lá numa cidade distante, né? Uma cidade distante, uma cidade chamada Lodebar. Lodebar seria um local de sequidão, uma cidade onde as pessoas eram colocadas lá, as pessoas esquecidas eram colocadas lá.
E foi assim que Mefibosete viveu durante um bom tempo da vida dele, né? Por conta dessa deficiência dele. Então veja, o que a gente pode começar a perceber, vamos começar a perceber algumas coisas aqui, né? Algumas coisas aqui. Mefibosete tinha uma origem de realeza. Ele era filho do rei, era neto do rei Saul, filho de Jonathan, que era filho de Saul. Então ele era neto de Saul. Então ele tinha uma origem, a origem familiar dele era uma origem de realeza. Mas o que acontece? Acontece algo na vida dele, que não foi por culpa dele, mas uma situação da vida que o levou a ficar deficiente. E ele passou então, por conta disso, com a morte do seu pai, com a morte do seu avô, passou a viver num ambiente, vamos dizer assim, hostil, num ambiente sem perspectiva, numa cidade dos esquecidos. Mas aí, agora, né, Davi se lembra de uma promessa que ele tinha feito a Jonatas, de cuidar da família dele, caso algo acontecesse a Jonatas. E aí agora Davi manda, então, resgata essa memória e manda trazer agora, procura saber se existe alguém da descendência de Jonatas. E o servo, né, que era o servo de Saul na época, Ziba, lembra que existe sim o filho de Jonathan, e ele está lá nessa cidade que acabamos de falar. E então Davi manda trazê-lo de volta. Trazê-lo de volta para quê? Para tornar a convivência na mesa do rei, na realeza, fazer parte novamente da realeza. E eu acho interessante, veja, aqui eu percebi e me lembrei da história do filho pródigo, né, que relata duas situações de exclusões, vamos falar assim. Uma por decisão do filho pródigo, e essa história do filho pródigo, lembra você, está lá em Lucas 15, do verso 11 em diante, capítulo 15, Lucas 15, capítulo 15, do verso 11 em diante. Né? Essa história do filho pródigo foi exclusão por decisão própria. Foi uma decisão do próprio filho pródigo que resolveu pedir tudo, as contas, vamos dizer assim, olha, quero tudo que é meu, vamos embora. E quando estava lá e gastou tudo no mundo, lembrou-se do pai e retornou. Aqui, Mefibosete não fez essa escolha, mas as situações da vida o levaram a viver, né, numa mesma, vamos dizer assim, fazendo aqui uma comparação, numa mesma situação de penúria que o filho pródigo levou. Então você percebe que por decisões suas ou por uma situação que acontece, algo pode lhe acontecer e você pode viver situações assim difíceis, de exclusão, né? Porém, veja, a atitude aqui de Mefibosete, assim como do filho pródigo, no verso 6, você vai encontrar que quando Mefibosete é abordado, ele se prostra diante de Davi, né? Se prostra diante de Davi e responde assim, sim, sou teu servo. Olha a humildade, ele não foi orgulhoso, não foi vaidoso. Davi, agora que você lembrou de mim, né? Ele podia ter dito isso. Assim como o filho pródigo podia dizer, não vou voltar não, porque eu não vou me humilhar diante do meu pai. Eu não vou voltar. Mas os dois tiveram atitude. Seja o que tomou a decisão de afastar-se, de apartar-se, seja aquele que foi esquecido ali por um tempo, né? Por sua deficiência. E assim é a nossa vida. A mesma forma, veja, nós temos a origem de realeza, porque nós fomos criados por o Senhor, a sua imagem, a sua semelhança. Mas nós nos afastamos pelo nosso erro, pelo nosso pecado, pela história de vida que nós temos. Né? E nós fomos ali, sofremos uma deformação, assim como o Mefibosete sofreu, assim como o filho pródigo sofreu, nós sofremos deformações em nossa vida. Né? No nosso caráter, na nossa forma de viver, passamos a viver com pessoas que não devíamos viver, em ambientes que não deveríamos estar, tomamos decisões, nos afastamos de Deus por nossa escolha ou por um ambiente criado em nossa volta, não importa, mas agora, né? Agora não, no nosso caso aqui, desde sempre, nós temos a oportunidade de ter isso restituído em nossas vidas. O que nos resta é ter a humildade de reconhecer isso e nos voltarmos para o Senhor e fazermos aquilo que for necessário, fazermos o que seja suficiente para que a gente esteja novamente à mesa do Rei, à sua disposição.
Porque Ele nos resgatou. Ele já nos deu isso. Agora, qual é a nossa resposta? Independente se formos nós ou não. Veja, muitas vezes as pessoas, porque foram vítimas de uma situação, ficam se pegando nisso a vida toda. Mas agora você tem consciência, você é adulto, você pode escolher viver, continuar vivendo da mesma forma que essa situação te levou, ou da escolha que você fez. Lembrando aqui que nós temos essas duas histórias, por decisões nossas, ou decisões de terceiros, ou de uma situação. Ou agora escolher se render, se resgate. Essa é a boa nova. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos deu novamente a possibilidade de estarmos no seu palácio, sentado à sua mesa. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Embora possamos ter algumas imperfeições, e nós as temos, Jesus nos convida a nos sentarmos à mesa do Rei. Ele nos aceita de volta, independente das nossas falhas, independente das nossas deformações. Sentarmos à mesa do Rei e desfrutarmos juntos do banquete real. Meu irmão, minha irmã, você e eu estamos sendo convidados para um banquete real por Jesus. Vamos aceitar? Essa vai ser a minha oração hoje. Senhor, eu quero, Pai, te pedir humildade no nosso coração para que nós aceitemos esse banquete, para que nós nos sentemos de volta à tua mesa e possamos nos servir de tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós queremos, nos ajuda, Senhor, a ter essa comunhão contigo de novo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã. Se Deus permitir, amanhã estaremos mais uma vez juntos. Até lá.